Olá, pessoal do curso Educação, Pobreza e Desigualdade Social. Vocês já caminharam bastante no curso, já fizeram 3 módulos, né? O módulo introdutório, o 1 e o 2. Já estudaram bastante os conceitos de pobreza, a realidade, as representações de pobreza, por exemplo, no módulo introdutório. Vocês já trabalharam um pouco as ideias sobre cidadania no módulo 1, pensando um pouco formas que o país ainda enfrenta de injustiça social e quanto a gente tem que construir uma cidadania para a justiça social, né? Vocês já estudaram no módulo 2 sobre os direitos humanos e o quanto a gente ainda precisa construir uma escola e uma sociedade que respeite esses direitos universais. E agora, finalmente, vocês estão chegando no módulo 3. O módulo 3 tem uma característica um pouco não sei se diferente, mas a ideia é pensar todos esses conceitos, esses estudos que vocês fizeram nos módulos anteriores para a escola. Como é que a gente, então, finalmente organizaria uma escola que acolhesse essa diversidade, que trabalhasse com esses grupos sociais submetidos à exclusão histórica no país? Como é que a gente faria uma escola, então, que cada vez mais acolhesse esses grupos, esses coletivos que estão sempre sendo excluídos, né? Então, o módulo 3 tem essa característica de pensar, bom, arregaçando a manga e pensando nessa escola, quais seriam as formas e o que a gente precisaria fazer para pensar essa escola acolhedora. Então, a primeira coisa que o módulo vai discutir um pouco voltar, ou se a escola nunca esteve tão preocupada assim com a centralidade do sujeito no processo educativo, agora seria a hora de pensar toda a escola voltada para esse sujeito que muitas vezes é excluído, esses direitos universais que muitas vezes eles chegam até a porta da escola e quando chega para dentro da escola a exclusão ela é pesada por raça, por gênero, por escolha sexual e também pela pobreza, como vocês têm discutido, vieram discutindo nos módulos, né? Então, este módulo o módulo se chama Escola, Espaços e Tempos de Reprodução e de Resistência da Pobreza. Então ele tem essas duas características, pensar como a escola veio historicamente, a partir da sua cultura escolar, do jeito com que ela veio se organizando, ela foi muito organizada de forma a excluir os sujeitos do processo, principalmente aqueles sujeitos que não se adaptam à forma escolar, então o quanto essa escola acaba reproduzindo os ideais de classe, os ideais da sociedade dentro da escola, né? Como é que ela dentro da escola acaba reproduzindo essa situação. E por outro lado, pensar então formas de resistência. Então vocês vão encontrar no módulo, não vou ficar eu aqui falando, porque vocês vão ver bastante coisa bacana, formas e sugestões e muitas experiências de escolas acolhedoras. Então, por exemplo, vai se pensar um pouco a ideia de formação humana, o quanto a escola, por exemplo, quando trabalha com ciclos de formação, ela tem uma tendência a pensar esse sujeito, essa infância, essa juventude, essa adolescência de forma um pouco mais alargada, um pouco mais acolhedora. Quando você pensa um bloco para a infância, outro para a pré-adolescência e para a adolescência, seria, por exemplo, uma forma de acolher muito mais o sujeito dentro da escola, né? Tem uma outra situação do curso que vai trabalhar com vocês um pouco a ideia dessa escola se abrir para a comunidade, se abrir para o bairro e para a cidade. E não é se abrir para ir passear na comunidade, né? Mas é de fato uma escola que ajude a pensar a comunidade e que a comunidade ajude a pensar a escola. Então vocês vão assistir um vídeo que é uma graça sobre o bairro Heliópolis, que mostra exatamente dentro da dureza de um bairro completamente segregado e excluído, como é que toda a comunidade, com muita organização, consegue, portanto, fazer uma escola mais justa e democrática, né? E finalmente, o módulo vai mostrar, então, por exemplo, 4 experiências em que se alteram os tempos e os espaços da escola, se altera o currículo, se pensa o sujeito de uma forma completamente diferente. Então, existe o exemplo da escola indígena, da escola quilombola, dos sem terra e da educação de tempo integral, todos eles mostrando um protagonismo juvenil, um protagonismo da infância, quer dizer, essa infância começa a aparecer muito mais, não estou dizendo que até hoje não tenha sido, mas muito mais como um sujeito de direitos, como uma criança atora, como um jovem que não é o menor carente, o jovem violento, mas começa a mostrar uma escola com respeito a esse jovem como um cidadão de direitos, como uma infância que pode alterar a sociedade, é produtora de cultura, é atora, é ativa, é sujeito de direitos nesse processo.
Então, eu só tenho a dizer para vocês, muito boa sorte, que vocês estudem bastante, que vocês vejam a infinidade de vídeos e de propostas de texto que o módulo oferece, para vocês estarem bem fundamentados para pensar, então, agora como a gente construiria essa escola cada vez mais justa, democrática, que respeita os direitos humanos, mas de verdade, lá dentro da escola também, né, como é que isso pode se efetivar da melhor forma possível. Desejo boa sorte para vocês e qualquer coisa a gente vai se falando ao longo do módulo. Um abraço, tchau, tchau.